Olá, tudo bem? Mais um CNT Notícias Bahia que está no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Campo bate recorde e estimativa do IBGE aponta que a produção vai atingir marcas históricas. Governo federal anuncia linha de crédito para entregadores de aplicativos financiarem motos. E ainda, mais de 1 milhão de crianças brasileiras vivem com obesidade e os especialistas alertam para a importância da prevenção. Todos os detalhes você vai ver agora no CNT Notícias Bahia. A Bahia é uma das maiores potências do agronegócio no Brasil e lidera o setor no Nordeste. O estado é destaque nacional na produção de grãos, fibras e frutas, especialmente na soja e no algodão, com recordes contínuos na atividade e nas produções ao longo do ano. As lavouras brasileiras agora devem registrar também um desempenho inédito. A produção nacional de soja vai atingir 174 milhões de toneladas, salto de 5,1%, o que consolida o maior patamar de toda a série histórica do grão. O crescimento foi impulsionado pela expansão de 1,1% na área plantada e principalmente pelo ganho de produtividade, que subiu 4%. Mato Grosso mantém o topo do ranking, responsável por 50 milhões e 700 mil toneladas. Mas a grande surpresa veio do Rio Grande do Sul, que superou as crises climáticas e registrou uma recuperação de 34,6% na produção. As consequências climáticas têm favorecido bastante o desenvolvimento das lavouras, favoreceu a soja, principalmente no seu desenvolvimento e também na sua colheita. A cultura do milho está no campo nesse momento, está com um bom desenvolvimento, assim como a cultura do algodão, que são as duas principais culturas de segunda safra. Nesse período, a cultura do milho deve iniciar a colheita agora no início de junho. Já os alimentos essenciais para o consumo interno estão com lavouras encolhendo. A estimativa de colheita para o feijão caiu 5,8%, enquanto a produção de arroz despencou 11,4%. E a capacidade total de armazenamento do país subiu 1,1%, batendo mais de 233 milhões de toneladas. No topo dos armazéns, o milho liderava o volume estocado, seguido de perto pela soja. Nossa estimativa para o milho é uma estimativa um pouquinho menor do que a do ano passado, que foi um ano muito bom para as culturas de segunda safra. Nossa estimativa para o milho é de 139,4 milhões de toneladas. Isso teve um aumento no mês de 0,9%, mas no ano ele é 1,7% menor ainda do que a safra recorde colhida ano passado, A primeira safra a gente teve uma produção muito boa de milho, foram 29,8 milhões de toneladas, e para a segunda safra a nossa estimativa é de 109,6 milhões de toneladas, também uma produção muito boa. São dados que ainda podem ser modificados com o avançar da colheita, mas até o momento ela é uma safra 5,5% do que a safra do ano passado. E depois do intervalo, um incentivo para trabalhar com aplicativos de entrega. O governo anuncia linha de crédito para financiamento de moto. A Bahia ocupa o terceiro lugar nacional com mais de 2 milhões de motocicletas registradas em circulação. E isso representa 5,8% do total de motos no país. Fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Pelo menos metade dessa frota é utilizada, total ou parcialmente, como ferramenta de trabalho. Agora, o governo federal lançou um novo programa de crédito para os motociclistas de aplicativos. É o Move Motos, para ajudar os motoristas de apps a financiarem os veículos. É uma tentativa de facilitar o acesso ao crédito para a compra de motocicletas, motonetas, ciclomotores. Tudo com o Fundo de Garantia de Operações, prazo de financiamento de até 48 meses. 2 meses para começar a pagar e possibilidade de descontos oferecidos por montadoras. Poderão participar os entregadores, ciclistas e motociclistas cadastrados em plataformas de aplicativo há pelo menos 6 meses e com no mínimo 100 corridas ou entregas realizadas. Também terão acesso ao programa Ciclista
motociclistas, motofrentistas e mototaxistas com vínculo formal de trabalho há pelo menos 6 meses na mesma empresa. Não estão apenas conquistando o direito de ter uma moto. E uma coisa fantástica que eu dizia para os companheiros, o que a gente tem que ver é o seguinte, a gente está deixando de pagar um aluguel para a gente comprar um patrimônio. Não é uma dívida qualquer. Não é uma dívida qualquer. Eu estou fazendo uma dívida, mas eu vou ter um patrimônio. Quando eu quiser vender o meu patrimônio, eu vendo, é meu. Não é você trabalhar o ano inteiro pagando 1.300 de aluguel, como a nossa menina disse, e depois terminar, você não tem nada. De início, o previsto é até 2,5 bilhões de reais em crédito, com possibilidade de aumento em caso de alta demanda pelo financiamento. Os recursos vêm do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. O limite de crédito para acesso será de 20 mil por cadastro de pessoa física. E a taxa de juros, 12,5% ao ano, 0,99% ao mês para homens. Para as mulheres, 11,5% ao ano e 0,91% ao mês. Hoje são os motoqueiros e os ciclistas desse país, aqueles que trabalham para a plataforma. E eu espero que amanhã a gente não tenha ninguém mais invisível neste país, porque nós vamos tratar o povo com decência e com respeito. O portal de cadastramento para esse programa já está disponível. É o gov.br/movebrasil. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um conjunto de novas medidas que vão melhorar e acelerar a busca por pessoas desaparecidas no Brasil. O objetivo é dar uma resposta mais rápida e também mais humana para milhares de famílias que enfrentam essa espera. São medidas que servem de instrumento de orientação, capacitação e referência para a formulação, implementação e aprimoramento de ações voltadas à localização de pessoas desaparecidas em todo o país. No ano passado, o Brasil teve mais de 23.900 registros de desaparecimento só de crianças e adolescentes. No total, considerando também os adultos, 84 mil pessoas desapareceram. O maior índice registrado desde o início da série histórica, em 2015, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. A gente está conseguindo vencer barreiras, a gente está conseguindo construir processos mais sólidos, coisa que a gente não conseguiu ao longo desses últimos 25 anos. O número de desaparecidos está concentrado em São Paulo. Foram mais de 20.500 pessoas desaparecidas no ano passado, 24% do total do país. Depois vem Minas Gerais, 9.139 casos, e Rio Grande do Sul, 7.611. Considerando o tamanho da população, o estado com mais desaparecidos é Roraima, cerca de 80 desaparecimentos por 100 mil habitantes. O desaparecimento é uma ferida aberta para mãe, irmã, filho, mas também se transmite às gerações. É um trauma que se transmite nas gerações. E essa questão humana, do ser humano, sofrimento do ser humano, é o que preocupa você vê no caso, quando trabalha a questão de desaparecimento. O Plano Nacional prevê a expansão do uso de biometria, cruzamento automatizado de dados de identificação civil e ampliação de exames de DNA. Com esses novos mecanismos, as informações coletadas no boletim de ocorrência passam a ser compartilhadas em todo o país, com hospitais, institutos médicos legais e abrigos com emissões de alertas. E no próximo bloco você vai ver os hábitos que podem ajudar a combater a obesidade infantil. A obesidade infantil avança no país todo e preocupa os especialistas. Os dados recentes mostram que mais de 1 milhão de crianças vivem com obesidade no país. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, a Bahia registrou em 2025 mais de 300 mil casos de crianças de até 9 anos acima do peso. E isso indica que cerca de 30% das crianças dessa faixa etária no estado estão com excesso de peso ou obesidade. E esse é um problema que aumenta o risco de doenças graves e reforça a importância da prevenção desde os primeiros anos de vida.
A obesidade infantil se tornou um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 1 milhão de crianças brasileiras têm obesidade. Outras 783 mil apresentam obesidade grave. Segundo especialistas, se nenhuma medida for adotada, o Brasil pode estar entre os países com o maior número de crianças e adolescentes obesos do mundo nos próximos anos. Apesar da maioria das crianças avaliadas apresentarem peso adequado, os números acendem um alerta. Cerca de 37% das crianças acompanhadas apresentam algum tipo de alteração nutricional, como o excesso de peso, a obesidade ou a obesidade grave. As consequências vão além da balança. O excesso de peso na infância aumenta o risco de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares, e também pode afetar a autoestima. Prevenir a obesidade infantil não significa falar de dieta ou de restrição, mas de construção de hábitos saudáveis e desde cedo. Combater a obesidade infantil começa dentro de casa. Os hábitos da família fazem toda a diferença, mas é também uma responsabilidade de toda a sociedade. Menos ultraprocessados, mais comida de verdade, mais brincadeira, mais movimento e menos tempo de tela. A alimentação tem papel decisivo nessa prevenção. Especialistas recomendam aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, reduzir os alimentos ultraprocessados e as bebidas açucaradas. A prática regular de atividades físicas e a redução do tempo em frente às telas também fazem parte das orientações. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional mostram que o consumo de alimentos ultraprocessados cresce conforme as crianças ficam mais velhas, reforçando a necessidade de atenção dentro de casa. O primeiro passo é olhar para a rotina da criança como um todo. Precisamos incentivar uma alimentação mais natural, baseada em frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, proteínas, comida de verdade. Reduzindo, então, o consumo de alimentos ultraprocessados, de refrigerantes, bebidas açucaradas, produtos muito ricos em açúcar, gordura, sódio. Um outro ponto fundamental é o movimento. A criança precisa brincar, correr, andar de bicicleta, praticar esportes ou simplesmente se movimentar mais no dia a dia. Atividade física na infância não precisa ser apenas um esporte formal. Brincar ao ar livre também conta e muito. E o CNT Notícias Bahia de hoje fica por aqui, mas fique ligado na programação da Rede CNT, de onde você estiver, pelo aplicativo CNT Play. A gente se vê na próxima edição. Até lá!